isso, mas o que que é esse lance de bloqueio emocional? Legal. Olha só, quando a gente fala de bloqueios emocionais, eu gosto de falar de traços limitantes ou traços de bloqueio. Por quê? Porque existe na nossa vida uma série de porcarias. Imagina que são lixos emocionais, são coisas que você vai absorvendo que não são suas, que você vai colocando na sua mochila. E quando você vai caminhar para fazer o que você tem que fazer, essa mochila está muito pesada, só que ela não é sua. Então você tem crenças. Crenças não são credos, crenças são coisas que você acredita fortemente e que elas executam no piloto automático, fazendo com que você faça uma coisa que você não queria. Por exemplo, você tem crenças com relação a dinheiro, crenças com relação a sucesso, crenças com relação a poder ou não poder fazer alguma coisa, né? Você tem bloqueios que, na verdade, vão ser medos, vão ser traumas. Você tem também algumas limitações de origem de não entender qual é o próximo passo, não ter um planejamento, não saber exatamente o que vai fazer, isso te bloqueia na parte da execução. Então, eu olho isso muito, são como tudo que te impede de fazer o que de fato você quer quando você decide fazer alguma coisa. E a gente pode trazer mais exemplos, pode trazer um pouco aqui, tá? De bloqueio o que você quer quando você decide fazer uma coisa. Beleza, vou fazer a pergunta assim. E quando você não... pode ser um bloqueio, você não saber decidir. Eu acho que é um ponto que... Eu falo assim por experiência própria, Legal. gente. Pode, com certeza pode. E aí a gente vai entrar num outro ponto muito interessante que a gente começa a misturar as coisas aqui, tá? A gente às vezes tem uma tendência de olhar para as pessoas e falar assim: ah, mas o fulano não faz isso porque ele não quer, o fulano não faz isso porque ele não tem energia, porque não tá afim, porque não tem vontade. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que, baseado nas nossas experiências, baseado nas nossas vivências, baseado na nossa família e baseado na nossa cultura, a gente vai montar um repertório. E aí é baseado nesse repertório que a gente vai conseguir fazer o quê? Olhar para o que a gente tem na vida e tomar decisões. Eu vou te dar um exemplo. Eu vim de uma família de classe média baixa. Não vou fazer aqui uma história dramática, né? A gente nunca passou fome, nunca teve nenhum problema. Mas eu estudei em escola pública, enfim. Então, quando eu via televisão e eu via as pessoas indo para o exterior, as pessoas fazendo viagens, isso não era uma realidade na minha família. Na minha família, ninguém tinha ido para o exterior, na minha família, ninguém tinha feito isso. Então, aquilo era uma coisa muito distante para mim, estava totalmente fora da minha realidade. Tá. Isso é uma das coisas que pode ser identificada como bloqueio, falta de repertório. Outras coisas que podem acontecer, por exemplo, são... eu ouvi e senti coisas na minha história que me fizeram acreditar fortemente num determinado cerco de experiências. E isso pode me impedir de tomar decisão. Vou te dar um exemplo. Se o meu pai e a minha mãe, eles sempre trabalharam a vida inteira, muito arduamente, eles falavam, cara, o trabalho é uma coisa muito difícil, fazer dinheiro é difícil. O que acontece comigo? Eu inconscientemente, vamos conectar lá na crença, né? Eu inconscientemente tenho um programa rodando que fala pra mim que fazer dinheiro é difícil, que trabalhar é árduo, que o governo tem que resolver a vida pra mim. Quando eu tenho isso rodando como um sistema automático, isso vai me impedir de avaliar qualquer decisão que eu tenha que ter, de tomar uma decisão, de tomar o caminho correto. Então, o que é importante aqui, que é uma das coisas que eu mais acredito, você vai precisar se expor a conteúdos novos, ambientes novos, pessoas novas, ou você vai precisar de um mentor no caminho que te ajude entendi. a ver o que você não está vendo. Então, você consegue, tipo assim, na verdade, na prática, assim, na real, assim, você consegue me contar algumas ou história, eu acho que é história mesmo, que assim, eu posso contar as minhas aqui. Legal. Sabe, alguns casos, assim, tipo, na prática, assim, situações. Posso, vamos lá. Vamos lá. Vou usar uma... Pode falar. Não, Vou usar uma minha e vou usar uma de cliente, por exemplo. Se você pegar o Felipe, lá mais novo, meus 16, 18 anos aí, qual era o meu repertório? Como é que era a minha família? Qual que era a minha estrutura? Eu, quando fui buscar o mercado de trabalho, eu queria simplesmente ganhar um dinheiro para pagar minhas contas, enfim. Só que você olhava para mim ali, eu não tinha nem a visão e nem a vontade, eu não tinha nem, talvez, esperança de construir uma vida melhor, de ter o desenvolvimento na carreira, de estudar, de me desenvolver, porque me faltava esse repertório. Inclusive, uma coisa que eu falo é o seguinte, ó, se você pegar o Felipe de hoje, tá.
voltar, se a gente tivesse uma máquina do tempo, e se a gente voltasse lá para falar com o Felipe de 18 anos, ele ia falar que eu tava louco, que isso nunca ia acontecer, ele não ia ter nenhum tipo de crença não ia nem olhar com veracidade, não ia nem achar que é possível fazer o que eu fiz. Por quê? Porque faltava o repertório, faltava a exposição, faltava o desenvolvimento. Onde que isso ficou forte para mim? Quando eu fui trabalhar e eu comecei a olhar as dificuldades, eu comecei a olhar tudo que eu não conseguia fazer, eu comecei a ter desejos de fazer algumas coisas e eu não podia, eu comecei a ficar muito frustrado. E aí essa frustração, ela acabou me gerando uma inquietação, quase que não sei, uma irritação, um negócio, uma energia de basta daquilo. E aquilo me fez procurar uma outra trajetória. Vou te dar um outro exemplo mais claro. Então, no caso, para você foi essa inquietação. Mas normalmente, não é o oposto. O cara pega e ele fica, na verdade... Ele fica meio que... Então, eu acho que não sei se é a maioria, né? Você fica sente meio que incapaz, assim. Fala assim, cara, não é para mim, aí fica e não vai. Exatamente. A gente estamos falando vamos falar de energia aqui, né? Você tem algumas coisas. Além de você ter a história dos traços limitantes, que eu falei, bloqueios, etc. e tal, você tem as energias que você está conectado. Você tem energias mais passivas e energias mais ativas. A pessoa, quando ela está nessa questão passiva de, putz, eu não sou capaz, para mim não dá, ela só vai sair desse estado, ou ela só vai apontar para sair desse estado quando ela é tocada ou quando ela tem um objetivo, quando ela começa a ter um sonho, quando ela tem um desejo, quando ela tem alguma coisa que faz com que ela perceba o seguinte. Porque quando a gente fala de mudança, é até interessante. Quando a gente fala de mudança, na nossa cabeça é assim. Eu tô aqui na incapacidade, eu não posso. E a gente acha que a mudança ela acontece depois que eu decidi que eu posso, fui lá e fiz. E não é assim que funciona. Como é que funciona a mudança? A mudança é o seguinte, eu tô aqui na passividade, no não posso, eu não consigo. Você começa a mudar quando você abre a possibilidade de que talvez dê para mudar. Tá. Fez sentido ou piorou? Piorou. Legal, olha só. E é estranho falar sobre isso, mas é assim que funciona mesmo. Quando eu tô num ambiente onde eu tô sem recurso, onde eu não sei o que fazer e eu acho que eu sou incapaz, eu não vou gerar nenhuma energia de mudança. Eu posso ter a possibilidade, eu posso ter a pessoa certa ao meu lado, eu posso ter o que a gente chama de sorte, né? Sorte é uma junção de oportunidade com desenvolvimento, com lapidação, com preparação. Então, ninguém vai te tirar desse estado. Esse é um estado passivo, esse é um estado de vítima, que a gente chama, e esse é um estado de baixo grau de consciência. Então, quando você fala assim, e se fosse possível? E se eu pudesse? Será que dá para fazer isso? A simples mudança de você, e às vezes até fingir, imaginar. Você fala, será que dá? Você começa a ajudar o teu cérebro a ir para um lugar onde ele vai começar a pensar em jeitos de resolver isso. Entendi. Então, o que acontece? Quando a gente fala da questão do merecimento, você fala, pô, eu sou incapaz, eu não mereço. Você geralmente vai ter que ter algum elemento externo para te ajudar a sair daquela condição. Um elemento externo que é muito útil é a raiva, que é uma das emoções básicas que ela pode ser destrinchada em várias outras coisas, como a irritação, como o inconformismo. Ele é todo baseado na raiva, porque a raiva é uma energia de movimento. Entendi. Então, por isso que eu falo, quando você se inconforma, aí você começa a perceber que pode ser diferente. E aí, você falou, putz, a gente tem uma questão ali de não merecimento ou de incapacidade. Geralmente, isso vai estar lastreado em 90% dos casos no seu padrão familiar. Então, eu já te dou uma dica aqui, tá? Se você identificar esse padrão, é o primeiro passo. Identifiquei que eu estou aqui com uma questão que eu acho que eu não mereço ou que eu não posso. Olha para os teu pai, mãe ou cuidadores. Identifica aonde é que esse padrão está se repetindo. É o primeiro ponto para você começar a gerar mudança.